Os 144.000 e o selamento. Este nosso estudo é a continuação da nossa última apresentação que teve por título Os 144.000 simbólicos ou literais. Para quem não teve a possibilidade de assistir ao nosso primeiro estudo sobre os 144.000, deixamos aqui o link da gravação desse estudo que está disponível no nosso canal de YouTube. Com o nosso primeiro estudo sobre os 144.000, chegamos à conclusão, através da Bíblia e dos testemunhos do Espírito de Profecia, que este número é literal e que a grande multidão é um número que não nos é revelado por Deus. Por isso é chamada de grande multidão. Hoje vamos então ver o assunto do selamento. Quando começou o selamento? Por quem começou o selamento? E se nós atualmente estamos a viver o tempo do selamento? É então isto que vamos estudar nesta segunda parte. Vamos ao nosso texto bíblico de base que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 7, e os versículos de 1 até 4. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E ouvi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados. E quantos eram o número dos selados? E eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. No nosso estudo anterior já tínhamos abordado as tribos de Israel no livro de Números e também no livro de Apocalipse. Vimos que as tribos no livro de Apocalipse do apóstolo João tinham sido substituídas a tribo de Efraim e Dan, respectivamente por José e Levi, em relação ao Antigo Testamento, mais propriamente no livro de Números, escrito por Moisés. Vemos então que as tribos de Israel são 12. São 12 tribos simbólicas. E o que é que está aqui em causa é o caráter de cada uma das tribos. E que finalmente os 144.000 terão o caráter de Cristo, porque essa é toda a meta daqueles que pretendem herdar a vida eterna. Mas antes, eles representavam o caráter de cada uma destas tribos, e por isso as tribos aqui referentes aos 144.000 terão que ser simbólicas, não são judeus literais. Isto foi o que vimos no nosso estudo anterior. Agora temos que ver os assuntos relacionados com o selamento, porque para falarmos também do selamento, temos que ver quando é que ele começou e os sinais deste selamento. No capítulo 7 de Apocalipse e no versículo 1, lemos que e depois destas coisas, diz o apóstolo João. E de que coisa está ele a falar? Se está a falar e depois destas coisas, significa que houve um acontecimento que o precedeu. E esse acontecimento encontra-se em Apocalipse capítulo 6 e no versículo 12. E se virmos desde o versículo 1 deste capítulo 6, podemos ver os selos do primeiro até ao 6º. E então o apóstolo João diz-nos o seguinte no versículo 1 do capítulo 7 de Apocalipse. E depois destas coisas, ele muito antes estava a ver a visão dos selos. E agora vamos ver o 6º selo. Vamos então a Apocalipse, capítulo 6 e versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então temos já aqui alguns acontecimentos que ocorreram antes do selamento. Quando se abre o 6º selo, existe um grande tremor de terra, e o livro O Grande Conflito fala-nos deste grande terremoto. Este terremoto ocorreu no dia 1 de novembro de 1755, e é conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa. Isto podemos encontrar no livro O Grande Conflito, página 304 e no 2º parágrafo. Então,
quando ocorreu o grande terremoto de Lisboa, aí se inicia o sexto selo. Portanto, meus irmãos, antes dos filhos de Deus serem selados, teriam que ocorrer determinados acontecimentos. No livro de Lucas, no capítulo 21 e no versículo 25, também é-nos dito que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas antes da segunda vinda de Cristo. Aqui está a confirmar o nosso Salvador que o sol se escureceria, e ele também disse que veria o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. O livro O Grande Conflito, na página 304, no segundo parágrafo, é-nos dito que estes sinais foram testemunhados antes do início do século XIX. Portanto, todos estes sinais já ocorreram antes do século XIX. E diz-nos a mensageira do Senhor logo a seguir que, em cumprimento desta profecia, ocorreu no ano 1755 o mais terrível terremoto que já se registou. Posto que geralmente conhecido por terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América do Norte. Foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega e Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilómetros quadrados. Em 1780, existem dois outros fenómenos da natureza que marcaram este ano e foram também o cumprimento da profecia. Estamos aqui a falar do escurecimento do Sol e da Lua se tornarem sangue. Isto também nos é confirmado pelo Espírito de Profecia e também no Grande Conflito, mas agora na página 306. E vamos ler. 25 anos mais tarde, apareceu o sinal seguinte mencionado na profecia: o escurecimento do Sol e da Lua. O que tornou isto mais surpreendente foi o facto de que o tempo de seu cumprimento fora definidamente indicado. Na palestra do Salvador com seus discípulos, no Monte das Oliveiras, depois de descrever o longo período de provação da Igreja, os 1260 anos da perseguição papal, relativamente aos quais prometera ele ser abreviada a tribulação, mencionou Jesus certos acontecimentos que precederiam a sua vinda e fixou o tempo em que o primeiro destes deveria ser testemunhado. Naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Marcos capítulo 13, versículo 24. Os 1260 dias, ou anos, terminaram em 1798. Um quarto de século antes, a perseguição tinha cessado quase inteiramente. Em seguida a esta perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se. A 19 de maio de 1780, cumpriu-se esta profecia. Então podemos ver que os 1260 anos foram cumpridos no passado e terminaram no ano de 1798. E também a partir desta data começa o tempo do fim. Mas também vimos que o escurecimento do Sol e da Lua tornar-se em sangue teve o seu cumprimento a 19 de maio de 1780. Em 1833 acontece a queda das estrelas. Este acontecimento também está relatado no mesmo livro O Grande Conflito, mas agora na página 333 e no segundo parágrafo. E vamos ler também. Em 1833, 2 anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indícios de seu segundo advento. Disse Jesus: as estrelas cairão do céu. Mateus 24, 29. E João, no Apocalipse, declarou ao contemplar em visão as cenas que deveriam anunciar o dia de Deus. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. Apocalipse 6, 13. Esta profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante
na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Então, todos estes acontecimentos que temos estado a ver ocorrem antes do selamento. O terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol e a lua tornar-se em sangue, a queda das estrelas. Só depois destes acontecimentos é que se inicia o selamento. Têm que ocorrer então estes acontecimentos e depois temos que ver que começa então o selamento. Vamos ver que o selamento começou no ano de 1844, porque quando Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo, nesse momento começou o juízo investigativo e também começou o selamento, porque quando Cristo passou do lugar santo para o santíssimo, aí estava a Arca da Aliança, aí estavam os 10 mandamentos, estava a vara de Arão e o maná. E o maná hoje representa o quê, meus irmãos? A reforma para a saúde. Por isso, desde esta data de 1844, ninguém do povo de Deus deveria estar mais a consumir a carne, porque aqui estava já o maná. Também a partir desta data, todos deveriam guardar o verdadeiro dia de repouso, o sábado, o 7º dia. A luz sobre o sábado é revelada, inicia-se o juízo investigativo e também se inicia o selamento. Mas estes acontecimentos, o terremoto de Lisboa em 1755, o escurecimento do sol e a lua tornar-se em sangue em 1780 e a queda das estrelas em 1833, todos estes acontecimentos ocorreram antes do selamento. Vamos agora ao livro de Ezequiel, capítulo 9, e aos versículos de 4 a 6. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Vejam aqui que o Senhor disse ao anjo que coloca um sinal nas testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que são feitas dentro dela. Nós também devemos suspirar, clamar e denunciar as abominações que estão a ser feitas no Israel moderno. É a nossa obrigação perante Deus de os advertir. Vamos ao versículo 5. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Aqui podemos ver a visão de Ezequiel 9, que primeiro o juízo começa por quem? Pela casa de Deus. E o que é que nos diz Pedro na sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 4 e no versículo 17? Vamos ler. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O apóstolo Pedro confirma-nos assim a visão de Ezequiel do capítulo 9. Voltando novamente a Ezequiel capítulo 9, é dito ao anjo para matar velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres. Ou seja, todos aqueles que não tiverem o sinal nas suas testas serão exterminados. Mas que selo ou sinal é este que o anjo vai identificar? Recordemos também os tempos de Moisés sobre a última praga do Egito. O que é que fizeram os israelitas para que não fossem vítimas da 7ª praga? Pintaram com sangue as obreiras das portas. E quando o anjo da morte passou, eles, os israelitas, passaram incólumes da morte dos seus primogênitos, porque tinham pintado com o sangue do cordeiro as ombreiras das suas portas. Por isso, o anjo da morte não lhes tocou. Agora, aqui em Ezequiel, passa-se algo parecido.
os justos estão também assinalados para que o anjo da morte não os mate. Vamos abrir agora a palavra de Deus em Isaías capítulo 8 e versículo 16. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Aqui é-nos dito que o selo tem a ver com a lei de Deus. É muito importante sabermos que a lei de Deus é como um sinal, um selo para os seus filhos. E mais à frente do nosso estudo, iremos ver que o selo de Deus está relacionado com o sábado. Vamos ver aqui mais um exemplo, mas agora no livro de Romanos, capítulo 4, e nos versículos 10 e 11. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Aqui podemos ver o sinal como sinónimo de selo. A circuncisão era um sinal do povo de Deus na antiguidade e que é equiparado ao selo da justiça da fé. Já vimos que o selo está relacionado com a lei de Deus. Mas para sermos mais precisos, fazemos a seguinte pergunta: qual é o selo de Deus? Vamos ao livro de Ezequiel, mas agora ao capítulo 20 e ao versículo 12. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então já aqui, por este texto, podemos ver que o sinal entre Deus e o seu povo está relacionado com o dia de repouso, o sétimo dia, o sábado do Senhor nosso Deus. Quando estamos a falar do selamento, o seu povo deverá guardar o dia de sábado. E a pergunta podemos fazê-la da seguinte forma: de que forma estamos a observar nós o sábado? Estamos a receber o sábado como se deve? Estamos a terminar os últimos momentos do sábado como Deus também ordena? Estamos a fazer a nossa vontade nesse dia ou a vontade do nosso Criador? O nosso tema de hoje está muito relacionado também com a forma como observamos o dia sagrado do sábado, que é o dia de repouso. Vamos agora a Ezequiel, no mesmo capítulo 20, mas agora no versículo 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Podemos então, por este texto, ver que Deus está a dizer que o sinal entre Ele e o seu povo é o dia de sábado. Leiamos agora Êxodo, capítulo 31 e versículo 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Estes textos são bem claros em relação ao selo ou ao sinal que Deus deu ao seu povo. O selamento do povo de Deus está diretamente ligado com a sua lei. Esta é uma característica específica. Se queremos ser selados, temos que guardar a lei de Deus. Mas o sinal específico é o sábado do quarto mandamento. Por isso a pergunta que fazemos é: como estamos ou como queremos ser selados? Estamos nós a guardar a lei de Deus? E o sinal específico para isso é o sábado do quarto mandamento. Por isso a pergunta que fazemos é: como estamos nós a guardar o sábado do Senhor nosso Deus? Ao irmos ao livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, podemos ver o seguinte neste versículo: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Este texto refere-se à passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo em 22 de outubro de 1844. No lugar santíssimo temos a Arca da Aliança com os 10 mandamentos.
E quando diz aqui que o templo de Deus foi aberto no céu, então o selo teria que vir do lugar santíssimo, dentro da arca, porque aí estavam os 10 mandamentos. E aqui podemos ver que no ano de 1833 caíram as estrelas. E o selamento começa então no ano de quê? No ano de 1844 e vem acompanhado com a mensagem do terceiro anjo. Existem passagens de Ellen White em que ela nos diz que devemos pregar a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjos, porque eles, antes de 1844, os primeiros pioneiros adventistas, os mileritas, pregavam a mensagem do primeiro anjo, que é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. E também proclamaram a mensagem do segundo anjo, já no ano de 1844, no seu início, que dizia: caiu a grande Babilónia. No ano de 1848, começou a ser proclamada a mensagem do selamento. Isto iremos ver nas passagens mais à frente, onde a mensageira do Senhor diz ao pastor Tiago White, ao seu esposo, que deveria fazer panfletos para os repartir com todos, para que fossem informados que já estavam no tempo do selamento e que é muito importante poder guardar o dia de repouso, o verdadeiro dia de repouso, ou seja, o sábado do sétimo dia. Os pioneiros que pregaram esta mensagem foram, por exemplo, Raquel Oakes, José Bates, Tiago White, Ellen White. Vamos agora à visão da mensageira do Senhor que nos fala no livro de Primeiros Escritos, na página 38 e no segundo parágrafo, onde ela vê que o povo ainda não se encontrava selado. E vemos em Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 em diante, que os 144.000 ainda não estavam selados. Por isso, os 4 ventos que simbolicamente estavam a ser retidos pelos anjos, os 4 ventos são as tormentas e as 7 últimas pragas. Antes que as 7 últimas pragas sejam derramadas, o povo já tem que estar selado. Vamos então ler a passagem de Primeiros Escritos, página 38. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra, que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que estavam já prestes a soltá-los. Mas, enquanto se lhe afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados. Jesus vê os 144.000 que todavia ainda não tinham sido selados. E podemos ver que os 144.000 é o último grupo a ser selado. E erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Vamos ver mais adiante no diagrama que os 144.000 são o resultado de quem vai pregar o alto clamor. Muitos dos que estão fora são católicos, evangélicos, adventistas corporativos que são fiéis à luz que receberam, mas estão a ser enganados pelos sacerdotes e pelos ministros. Mas ao chegar o tempo, eles sairão das fileiras do catolicismo, do protestantismo, do adventismo apostatado. Este povo fiel acordará e sairá destas igrejas apóstatas e aceitarão a verdadeira mensagem do terceiro anjo e unir-se-ão às fileiras do povo remanescente de Deus. Muitos deles irão constituir os 144.000. Contudo, também muitos deles irão perder a vida como mártires pela sua fé. Santificados pela verdade. A meditação matinal, este dia com Deus, da irmã White diz-nos o seguinte na página 248 e no 5º parágrafo. Podeis reivindicar o selo do Deus vivo?
Já vimos que o selo de Deus está relacionado com a lei de Deus, mais especificamente com o dia de sábado. Podeis afirmar que sois santificados pela verdade? Como povo, não temos dado à lei de Deus a preeminência que deveríamos. Estamos em perigo de fazer nossa própria vontade no dia de sábado. Poderemos pecar na forma como guardamos o sábado. Muitos pensam que o sábado é um dia quase normal, apesar de Deus o ter santificado. Falamos as mesmas coisas de outros dias, pensamos as mesmas coisas que pensamos nos dias da semana, fazemos os mesmos comentários, e tudo no dia de sábado. O que é o selamento? Nas meditações de Maranata, e este é um dos livros de meditações matinais com os temas muito belos para os tempos atuais, na página 201 e no terceiro parágrafo, a irmã White diz-nos o seguinte: tão logo o povo de Deus seja selado na fronte, não é algum selo ou sinal que possa ser visto, mas uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, do modo que não possam ser abalados. Tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Na verdade, ela já começou. Então vemos por esta passagem que o selamento não é algo que possa ser visto aos olhos humanos, mas é uma consolidação da verdade tanto a nível do intelecto como a nível espiritual. E aqueles que o recebem não serão removidos da verdade, mesmo perante a sacudidura. A mensageira do Senhor diz-nos mesmo que o selamento já se iniciou. E ela escreveu este texto no ano de 1887. Mas sabemos que o selamento já tinha começado algumas décadas antes. Visão do selamento. Numa reunião efetuada em Dorchester, Massachusetts, em novembro de 1848, foi-me concedida uma visão da proclamação da mensagem do assinalamento e do dever que incumbia aos irmãos de publicarem a luz que resplandecia em nosso caminho. Depois da visão, eu disse ao meu esposo: tenho uma mensagem para ti. Deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo. Seja pequeno a princípio, mas, lendo-o ao povo, mandar-te-ão meios com que imprimi-lo e alcançará bom êxito desde o princípio. Desde este pequeno começo foi-me mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que circundavam o mundo. Podemos constatar que, passado pouco tempo desta visão, o pastor Tiago White e o capitão José Bates imprimiram o primeiro jornal ou revista que se chamava The Sabbath Herald, ou traduzido para português, Arauto do Sábado. Aí os pioneiros adventistas imprimiram estas pequenas revistas ou folhetos e ofereciam a todas as pessoas que pudessem conhecer a verdade do sábado e a santidade do verdadeiro dia de repouso. Aqui podemos ver que a senhora Hastings, no ano de 1850, já estava selada porque o selamento tinha começado no ano de 1844. Vamos ver estas duas passagens que se encontram no livro Eventos Finais e na página 222. Vi que ela, a senhora Hastings, estava selada e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra e estaria com os 144 mil. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo de angústia. Esta passagem encontra-se também em Mensagens Escolhidas, volume 2 e na página 263. Esta passagem temos que entendê-la dentro do seu contexto, que a irmã Hastings, desde que ela descansou, ou seja, que morreu, estava selada, já havia sido selada. Os seus familiares choraram pela irmã Hastings e irmã White disse-lhes para não estarem afligidos, porque ela já morreu selada. E o que é que significa morrer selado? Guardou o dia de sábado como verdadeiro dia de repouso, creu na mensagem dos 3 anjos, viveu de acordo com a luz que tinha sobre estas mensagens. Isso é o que significa
ser selado. Escreve a irmã White também no parágrafo anterior do mesmo livro o seguinte: Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Também encontramos esta passagem no livro de Primeiros Escritos e nas páginas 42 e 43. Não temos qualquer dúvida que Satanás está fazendo tudo o possível e usando de todas as artimanhas para que nós, meus irmãos, não possamos ser selados, que nós não possamos permitir isso da parte do inimigo. Vejamos também o que a serva do Senhor nos diz aqui no livro Vida e Ensinos, página 191 e no segundo parágrafo. Agora é o tempo de prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisai as Escrituras por vós mesmos, para que possais compreender a terrível solenidade do tempo presente. Esta passagem deve nos levar a refletir bastante. O tempo é curto, meus irmãos, e não nos iludamos que não seremos selados se houver impureza no nosso coração. Diz-nos aqui de forma bem enfática que somente receberão o selo de Deus aqueles que forem imaculados diante de Deus. Serão estes os candidatos para o céu. E o que significa ser imaculado diante de Deus? Estarmos sem pecado nas nossas vidas com o poder do Espírito Santo para não nos deixar cair em tentação. Por isso, se nós não vivemos de acordo com toda a luz que temos, se ainda continuamos a comer alimentos cárneos, se ainda gostamos de assistir e a praticar futebol e outras modalidades desportivas, se ainda escutamos músicas mundanas ou pseudo-cristãs com ritmo mundano, se ainda nos dá gosto assistirmos a novelas, a filmes de Hollywood, a jogar joguinhos no telemóvel ou no telefone móvel ou na PlayStation, se ainda continuamos sem refrear a nossa língua, com impureza no nosso coração e outros aspectos que desagradam a Deus, podemos estar certos que não somos candidatos para o céu e não iremos receber o selo de Deus. Temos aqui uma outra passagem de Ellen White, mas que só se encontra em inglês. É um manuscrito número 27 do ano de 1894 e no parágrafo 36. Agora apresento este assunto perante vós e de todo o povo de Deus que ler estas linhas. A obra de Cristo é curar e não destruir. A obra de Deus não é destruir, mas edificar. Que ninguém se dedique a acusar os obreiros de Cristo que vivem aos seus preciosos santos adormecidos que Ele selou para si próprio. Tenham cuidado de que lado estão a trabalhar. Muitos nesta altura diziam que os pioneiros adventistas tinham feito uma má obra e estavam a acusá-los de que eles não tinham razão. Mas a irmã White diz que muitos deles tinham feito a vontade de Deus e o Senhor já os tinha selado. E isto escreveu ela no ano de 1894, de que muitos dos que morreram na mensagem do terceiro anjo já estavam selados. E agora aqui nesta passagem do livro de Primeiros Escritos, na página 42 e no terceiro parágrafo, é-nos dito que muitos dos que antes de 1844 não conheceram a verdade do sábado irão ser salvos. Mas vamos ler a passagem. Vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse e ele passasse para dentro do segundo véu. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta fosse aberta no Santíssimo, quando terminou o clamor da meia-noite no 7º mês, em 1844, e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repousam em esperança, pois não tiveram a luz e o teste sobre o sábado que agora nós temos, uma vez que a porta foi aberta.
Eu vi que Satanás estava tentando a alguns do povo de Deus neste ponto, sendo que grande número de bons cristãos adormeceram nos triunfos da fé e não guardaram o verdadeiro sábado. Eles estavam em dúvida quanto a ser isto um teste para nós agora. Desde quando é que a prova do sábado tem sido uma questão de lealdade a Deus? Depois de ter sido aberta a porta do lugar santíssimo, mais propriamente em 1844. A partir deste momento, todos aqueles que ouviram a mensagem dos 3 anjos e pretendem fazer parte do grupo de salvos têm a prova do sábado para ser observado. Mas todos aqueles que não conheceram esta mensagem serão julgados pela luz que possuíram. Temos aqui uma outra passagem muito interessante no livro de Eventos Finais, página 223, e no primeiro parágrafo, em que Ellen White nos fala que há anciãos que passaram os 90 anos de idade e que viveram em conformidade com a palavra de Deus se encontram selados. Mas vamos ler o próprio texto. Em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade. Mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. O selo de Deus está neles e se encontrarão entre aqueles cujo respeito o Senhor disse: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Então, muitos dos que já passaram os 90 anos de idade e que creem em Deus e fazem a sua vontade, já se encontravam selados nesta altura em que Ellen White escreveu. Obviamente que estamos aqui a falar dos anciãos que vivem a mensagem dos 3 anjos na sua totalidade. E a prova que nós temos que enfrentar em relação ao sábado, a maior prova, meus irmãos, vai ser a lei dominical. Nos últimos tempos temos tido a prova em relação à vacinação. Se não te vacinas, vais perder benefícios. A maioria dos governos a nível mundial tem feito tudo para que toda a população seja infectada, é isso mesmo, meus irmãos, com este líquido infame. E quem fala mal deste líquido infame é muitas vezes banido das redes sociais, é perseguido por familiares, colegas de trabalho, entidade patronal. Esta provavelmente poderá ser a primeira prova de teste antes da derradeira prova que será a lei dominical. Não tenhamos dúvidas, meus irmãos, que quem já cede perante estas pequenas provas, ao vir a prova maior, que é a lei dominical, irá ceder às leis governamentais e papais, transgredindo o sábado e guardando o domingo. Contudo, deixamos aqui um alerta e algumas palavras de esperança para todos aqueles que se vacinaram de forma consciente ou inconsciente do que estavam a fazer. Principalmente aqueles que fizeram de forma consciente, fazemos-vos um apelo. Arrependam-se profundamente do que fizeram. Vão com o coração contrito aos pés de Jesus e peçam-lhe perdão pela vossa fraqueza. Peçam-lhe força do alto para resistir às futuras provas que em breve virão, a fim de permanecerem fiéis a todas as provas que sobrevirão ao mundo e em especial ao povo remanescente. Prova antes de serem selados. Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de serem selados. Todos os que demonstrarem sua lealdade a Deus observando sua lei e recusando aceitar um sábado falso, colocar-se-ão sob o estandarte do Senhor Deus Jeová e receberão o selo do Deus vivo. Os que renunciam à verdade e à origem celestial e aceitam o domingo como sábado, receberão o sinal da besta. Carta 11 de 1890 e é também citada no livro Maranata, página 164, o terceiro parágrafo. Meus irmãos, sabemos que a lei dominical está muito próxima e a prova, a grande prova, é precisamente esta lei dominical para o povo de Deus. Temos que saber de que lado estamos. Do lado de Deus ou do lado do inimigo? Podemos ver pelos temas da atualidade, da pseudo-mudança climática, pela vacinação, que estes assuntos também são uma prova para nós atualmente. E como já dissemos, muitos já caíram em relação à vacinação.
Sabemos que a vacina não é a marca da besta, mas que ela prepara-nos no futuro para virmos a receber a marca da besta, que é a guarda obrigatória do domingo e a transgressão do 7º dia da semana, o sábado. Mas creio que nós estamos a ter este estudo, que nós desejamos, nós que estamos a ter este estudo, todos nós, eu creio, meus irmãos, que desejamos ardentemente receber o selo de Deus. Ou seja, sermos selados para entrarmos na pátria celestial e também para que o sacrifício de Jesus não tenha sido em vão para cada um de nós. Os últimos selados. Entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a terra, há os que não têm dobrado os joelhos a Baal. Como as estrelas do céu que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra e densa escuridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas Ilhas do Mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora, eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda a língua e povo, e na hora da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam sob a pena de morte o sinal de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis, irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, resplandecerão como astros no mundo. Profetas e Reis, página 94, primeiro parágrafo. Assim como nos dias de Elias existiram 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, igualmente também existem habitantes em todo o mundo que também não dobram os seus joelhos. Mas não dobrar os joelhos a Baal significa não ser participantes dos cultos idolátricos que se realizam nas instituições religiosas atuais, incluindo a Corporação Adventista Apóstata. Porque a partir do momento em que de forma consciente se participam nestes cultos idolátricos modernos nas igrejas apóstatas cristãs e que voltamos a realçar se inclui a Corporação Apóstata Adventista, então já estamos a dobrar os nossos joelhos a Baal. Mas a parte que nos parece mais interessante neste texto ainda é que em todos os continentes Deus tem em reserva um firmamento escolhidos que brilharão em meio às trevas deste mundo e exaltarão o seu caráter e a sua lei e farão frente ao papado. Também poderemos falar dos homens iletrados. Eventos Finais, página 205, e no 5º parágrafo diz-nos o seguinte: o Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e sabedoria a que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. Aqueles que, pelos argumentos, não poderiam vencer os enganos satânicos, darão positivo testemunho que confundirá pretensos homens instruídos. As palavras sairão dos lábios de pessoas indotas, com tal poder e sabedoria convincentes, que haverá conversões à verdade. Milhares se converterão pela influência do seu testemunho. Foram as escolas dos rabis no tempo de Cristo, em que se educou o Salvador do mundo, ou também do profeta João Batista? Foram estas escolas dos rabis que os educaram? Não, não foram. Foram as universidades do mundo em que se educaram Guilherme Miller, a Irmão White e a maioria dos pioneiros adventistas? Também não foram. Existem muitas outras passagens inspiradas que nos mostram que Deus quase sempre utiliza os homens mais simples e menos instruídos de acordo com os conceitos do mundo para proclamar a sua palavra e levar ao mundo a salvação em Cristo Jesus. Por isso, é muito importante que nós entendamos a ciência da verdadeira educação,
que não se encontra nas universidades do mundo e também hoje não se encontra nas universidades da instituição adventista, pois estas também já foram corrompidas com o vinho de Babilónia. Pretendemos fazer um estudo sobre a verdadeira educação mais para a frente, se assim Deus nos permitir. No alto clamor, milhares se converterão. Deus fará logo grandes coisas por nós, se nos achegarmos humildes e crentes a seus pés. Mais de 1 milhar serão logo convertidos em um dia, a maioria dos quais atribuirá suas primeiras convicções à leitura de nossas publicações. Review and Herald, de 10 de novembro de 1885, e também se encontra esta passagem no livro O Colportor Evangelista, página 151 e no 3º parágrafo. Aqui é-nos afirmado que mais de 1000 se converterão num só dia. E principalmente por que meios é que eles foram convertidos, meus irmãos? A maioria foram convertidos devido à leitura de nossas publicações. Por isso faço-vos a pergunta: o que nós estamos fazendo, irmãos, para levar ao mundo as publicações com a mensagem dos 3 anjos? Será que nós estamos a proclamar a mensagem dos 3 anjos através dos livros e das revistas deixados com a mensagem dos 3 anjos e com a verdade presente, meus irmãos? Mas estas conversões que nós vemos aqui, nesta passagem de 1885, que Ellen White nos fala, elas serão conversões genuínas, que nada têm a ver com os batismos que são feitos hoje nas igrejas caídas, que não são mais, na sua esmagadora maioria, do que um mergulho na água. Haverão mártires. Durante a lei dominical e até ao fim do tempo da graça, irão haver muitos mártires. Isto, hoje em dia, praticamente não é falado entre o professo povo de Deus. Porque o que é proclamado é paz e segurança. E isso é uma mensagem terrível e fatal que lhes poderá custar a vida eterna. Em mensagens escolhidas no volume 3, na página 397 e no 4º parágrafo, diz-nos a mensageira do Senhor o seguinte: os 2 exércitos permanecerão distintos e separados, e essa distinção será tão acentuada que muitos que estarão convencidos da verdade colocar-se-ão ao lado do povo que guarda os mandamentos de Deus. Quando essa grandiosa obra ocorrer na batalha, antes do conflito final, muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Não sereis tentados acima do que sois capazes de suportar. Jesus suportou tudo isso e muito mais. Estes muitos mártires que aqui são mencionados não serão mártires por questões sociais ou políticas, mas sim por amor a Cristo, por colocarem a verdade acima da sua própria vida, por pregarem a mensagem dos 3 anjos e se recusarem a receber a marca da besta. Muitos irão a tribunal para deporem pela sua fé e muitos serão encarcerados. Muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a sua vida, mas também muitos deporão a sua vida como mártires. Se nos mantivermos fiéis, qualquer destes cenários nos poderá acontecer. Contudo, não esqueçamos que ninguém será tentado acima daquilo que pode suportar. Jesus suportou tudo isto e muito mais. Durante a lei dominical, irão haver mártires, vão morrer muitos por causa da sua fé, e se um dia nós viermos a repousar, que seja porque vamos ser mártires, que seja antes por essa causa do que por uma doença que nos leva à morte. Que possamos ser sempre fiéis até ao fim. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita
e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Esta passagem encontramos em 1 Escritos, página 279, no segundo parágrafo. Aqui podemos ver, meus irmãos, que os santos já estavam numerados e selados e que Jesus já se estava a preparar para derramar as 7 últimas pragas. A partir do momento em que os santos estão numerados e selados, as pragas vão começar a cair para aqueles que não receberam o selo do Deus vivo nas suas frontes. Os que rejeitaram o dia de sábado, os que rejeitaram a mensagem dos 3 anjos, todos eles, inclusive, meus irmãos, muitos adventistas do 7º dia, a grande maioria, infelizmente se perderão, porque eles deram mais ouvidos aos seus pastores do que a Cristo, o Rei do Universo. Em Testemunhos para Ministros, na página 446, e no primeiro parágrafo, este diz-nos o seguinte: o mesmo anjo que puniu Sodoma está dando a nota de advertência. Escapa-te por tua vida. As taças da ira de Deus não podem ser derramadas para destruir o ímpio e suas obras, enquanto todo o povo de Deus não tiver sido julgado. Sabemos que estamos a viver o tempo do selamento e do juízo, mas não sabemos quando terminará este tempo. Só sabemos que terminará no final do tempo da graça, mas não nos foi revelada a data desse tempo. Não existe uma data determinada para quando terminar o tempo da graça. Só o conseguiremos saber quando começarem a cair a primeira das 7 últimas pragas. Continuemos a ler o resto desta passagem. Enquanto o povo de Deus não tiver sido julgado e não tiver sido decidido tanto o caso dos vivos como dos mortos, e mesmo depois de os santos terem sido assinalados com o selo do Deus vivo, seus eleitos terão provas individualmente. Virão aflições pessoais, mas a fornalha é vigiada de perto por um olho que não deixará que o ouro seja consumido. Sobre ele está a marca indelével de Deus. Deus pode alegar que o seu próprio nome ali está escrito. Deus os circunda, seu destino está escrito. Deus, Nova Jerusalém, são a propriedade de Deus, a sua possessão. Até agora temos estado a ver o selamento daqueles que vão ser selados, da prova por que vão ter que passar durante a lei dominical. Vamos ver agora o assunto da ressurreição especial. A irmã White, a irmã Hastings, como já tínhamos lido em Mensagens Escolhidas, volume 2, e também no livro Eventos Finais, e os pioneiros adventistas que proclamaram o sábado e que já estão no descanso e estão selados, eles levantar-se-ão entre a 6ª e a 7ª praga. E se nós um dia chegarmos a descansar e se tivermos sido fiéis a esta luz, que é a mensagem dos 3 anjos, nós nos levantaremos na ressurreição especial. Em Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz-nos o seguinte: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Em Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 7, diz-nos o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Entre a 6ª e a 7ª praga, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, tanto aqueles que morreram na mensagem do 3º anjo, como aqueles que mataram a Cristo e os que foram os mais acérrimos inimigos da verdade. Podemos comprovar isto pelo livro inspirado História da Redenção, página 409, e no primeiro parágrafo que nos diz o seguinte: as sepulturas se abriram e os que haviam morrido na fé da mensagem do 3º anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó, glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. A passagem não nos deixa aqui qualquer dúvida de que aqueles que morreram na mensagem do 3º anjo, que engloba a observância do sábado,
ressuscitarão antes da grande ressurreição final. E assim ouvirão o concerto de paz que Deus haveria de fazer com os guardadores da sua lei, e também terão o privilégio de ouvir, juntamente com os 144.000, a voz de Deus lhes dizer o dia e a hora da vinda de Cristo. Mas o texto de Daniel, capítulo 12, versículo 2, assim como Apocalipse, capítulo 1 e versículo 7, fala-nos que aqueles que trespassaram a Jesus, aqueles que foram os mais acérrimos inimigos da verdade e do povo de Deus, também ressuscitarão nesta ressurreição especial para contemplar o Rei do Universo na sua gloriosa vinda. É isto mesmo que nos confirma o livro O Grande Conflito, na página 637 e no primeiro parágrafo. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saiam do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o trespassaram, Apocalipse 1:7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Como Moisés e Elias. No livro Primeiros Escritos, na página 164 e no terceiro parágrafo, faz-nos aqui um paralelismo de Moisés e Elias. Leiamos então. Jesus tinha dito a seus discípulos que há alguns havia com ele que não provariam a morte antes que vissem o reino de Deus vir com poder. Na transfiguração, esta promessa se cumpriu. Transformou-se ali o rosto de Jesus e resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram brancas e luzentes. Moisés estava presente para representar os que serão ressuscitados dentre os mortos por ocasião do segundo aparecimento de Jesus. E Elias, que fora trasladado sem ver a morte, representava os que serão transformados à imortalidade por ocasião da segunda vinda de Cristo e serão trasladados para o céu sem ver a morte. Durante a transfiguração apareceram a Jesus e aos seus discípulos Moisés e Elias. Moisés representa todos aqueles que iriam morrer, mas que iriam ascender ao céu a quando da segunda vinda de Cristo. Mas Elias representa os que nunca irão conhecer a morte, ou seja, o grupo dos 144.000. No livro Visões do Céu, página 78, e no primeiro parágrafo, vejamos o que nos diz a serva do Senhor. Moisés viu a segunda vinda de Cristo em glória, os justos mortos ressuscitados para a vida imortal e os santos vivos trasladados sem ver a morte, juntos ascendendo com cânticos de alegria para a cidade de Deus. Temos aqui novamente mencionados dois grandes grupos. Os justos que baixaram ao pó da terra, mas que ressuscitarão, e os santos vivos que serão transladados sem ver a morte. Enoque também simboliza este grupo de santos vivos que serão transladados sem ver a morte. Vamos então ler esta passagem do livro Cristo Triunfante, na página 41 e no quinto parágrafo. Enoque formou caráter reto e, como resultado, foi trasladado para o céu sem ver a morte. Quando o Senhor vier a segunda vez, haverá alguns que serão trasladados sem ver a morte. E desejamos saber se estaremos entre esse grupo. Desejamos saber se estamos completamente ao lado do Senhor, participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, não tentando fazer caminho plano para os nossos pés, no qual não enfrentemos provas ou dificuldades, mas colocando-nos em relação correta para com Deus, permitindo-lhe que cuide das consequências. Enoque é então também o exemplo para o povo de Deus dos últimos dias. Viveu como uma geração perversa pouco tempo antes de ter ocorrido o dilúvio. Contudo, não se contaminou com os ímpios, e por isso Deus o trasladou para o céu. É também um símbolo dos 144.000 que viverão nesta terra precisamente antes da vinda de Cristo e que o seu caráter será imaculado. Também no livro A Verdade sobre os Anjos, na página 68 e no terceiro parágrafo, podemos ler o seguinte acerca de Enoque.
Enoque representa os que ficarão sobre a terra e serão trasladados sem experimentarem a morte. Representa um grupo que deverá viver entre os perigos dos últimos dias, aqueles que serão rodeados de toda a corrupção, vileza, pecado e iniquidade, mas ainda assim se manterão imaculados. Podemos proceder como Enoque. Também aqui neste livro, A História da Redenção, página 61, primeiro parágrafo, a mensageira do Senhor diz-nos o seguinte: o povo de Deus separar-se-á das práticas injustas dos que os rodeiam e procurará a pureza de pensamentos e santa conformidade com sua vontade, até que sua divina imagem seja refletida neles. Como Enoque, estarão se preparando para a transladação ao céu. Enquanto se esforçam para instruir e advertir o mundo, eles não se conformarão ao espírito e costumes dos descrentes, mas os condenarão por meio de seu santo procedimento e piedoso exemplo. A transladação de Enoque para o céu pouco antes da destruição do mundo pelo dilúvio representa a transladação de todos os justos vivos da terra antes da destruição desta pelo fogo. Os santos serão glorificados na presença daqueles que os odiaram por sua leal obediência aos justos mandamentos de Deus. Em relação a esta bela passagem, poderíamos aplicar também aqui a oração de Cristo pelos seus discípulos, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 17, e dos versículos 15 ao 17, que nos diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Os 144.000 são apenas os vivos. Vamos agora ao livro de Patriarcas e Profetas, página 53, e ao primeiro parágrafo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11, 5. Em meio de um mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Enoque uma vida de tão íntima comunhão com Deus que não lhe foi permitido cair sob o poder da morte. O caráter piedoso deste profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra. Apocalipse 14:3, por ocasião do segundo advento de Cristo. E se formos a Apocalipse 14:3, constatamos que se está a falar dos 144.000. Continuemos. Então, como no mundo antes do dilúvio, a iniquidade prevalecerá, seguindo os impulsos de seu coração corrompido e os ensinos de uma filosofia enganadora, os homens rebelar-se-ão contra a autoridade do céu, mas, como Enoque, o povo de Deus procurará a pureza de coração e conformidade com a sua vontade, até que reflitam a semelhança de Cristo. Por esta passagem chegamos facilmente à conclusão que os 144.000, tal como Enoque, são transladados para não verem a morte. Mas temos uma passagem ainda mais contundente no livro O Grande Conflito, na página 648 e no terceiro parágrafo, que nos diz o seguinte: ninguém, a não ser os 144.000, pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, 1-5 e capítulo 15, versículo 3. Estes são os que vieram da grande tribulação. Apocalipse 7,14. Passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Mas foram livres, pois lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Mas na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo.
e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse 7,15. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abrasar os homens com grandes calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse capítulo 7, versículos 16 e 17. Aqui nesta passagem temos bem definido que os 144.000 são transladados da terra dentre os vivos. Passam pelo tempo de angústia tal como nunca houve. Suportam a aflição como nenhum povo suportou até ao momento e permanecem sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Viram a terra devastada pela fome e pela pestilência. Presenciaram as 7 últimas pragas. Presenciaram o sol a abrasar os homens com a 4ª praga, como nos menciona aqui a serva do Senhor. Por isso, os 144.000 são os justos vivos que não passaram pela morte. Mas, infelizmente, os adventistas da Reforma e alguns grupos apóstatas de sustento próprio ensinam, entre várias heresias que eles têm, que os 144.000 são todos aqueles que morreram desde 1844 na mensagem do terceiro anjo, juntamente com os justos vivos que não passarão pela morte na segunda vinda de Cristo. Este texto do grande conflito e outros também que já abordámos antes mostram precisamente que essa teoria da Igreja Adventista da Reforma é incorreta e inconsistente. Todos aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo farão parte da ressurreição especial, como já apresentámos atrás, mas não fazem parte do grupo dos 144.000. E porquê? Ponto 1. Porque apenas os 144.000 não conhecerão a morte. Ponto 2. Não passarão pelo tempo de angústia tal como nunca houve. Ponto 3. Não permanecerão sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus. Ponto 4. Não presenciam todas as 7 pragas finais, pois apenas se ressuscitarão durante a 7ª para conhecer o dia e a hora da vinda de Cristo. O próprio texto do grande conflito, como acabamos de ler, diz-nos que os 144.000 presenciam as 7 últimas pragas e faz uma alusão especial ao aquecimento do sol, que será a 4ª praga. E os que farão parte da ressurreição especial não presenciarão esta praga, pois eles somente irão ressuscitar durante a 7ª praga para conhecer o dia e a hora da vinda de Cristo e presenciar de seguida a sua vinda em glória e poder. E por fim temos aqui o ponto 5. A senhora Hastings e a irmã White estarão entre os 144.000. As expressões estaria com os 144.000, isto referente à irmã Hastings, ou juntamente com os 144.000, alusão feita à irmã White, não significa fazer parte dos mesmos, mas sim estar junto deles. A passagem da irmã White que fala sobre a senhora Hastings já tínhamos lido e encontra-se em Mensagens Escolhidas, volume 2. Página 263, e também em Eventos Finais, página 222. A segunda expressão, juntamente com os 144.000, é referente ao livro Primeiros Escritos e à página 39. Aqui a irmã White faz alusão a uma visão que ela teve em que lhe é proporcionado visitar outros mundos. E a certa altura o anjo diz-lhe: deves voltar e se fores fiel juntamente com os 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Então, pelo facto de tanto a senhora Hastings estar com os 144.000 e a irmã White estar junto dos 144.000 também, isto não prova que elas façam parte desse grupo. Estar junto de um grupo ou estar com esse grupo
não significa que nós tenhamos que ter as características desse grupo e fazer parte do mesmo. Por exemplo, eu posso estar junto com um grupo de médicos ou estar com os médicos, mas isso não me dá o direito de dizer que eu também sou médico, quando eu não estudei medicina. Da mesma forma, os que morrem na mensagem do terceiro anjo e que farão parte da ressurreição especial, juntar-se-iam ao grupo dos 144 mil vivos sobre a terra para ouvir da parte de Deus o dia e a hora da vinda de Cristo. Mas, todavia, não são parte desse grupo e nem têm as características do mesmo. Temos agora aqui este gráfico que nos pode ajudar um pouco mais a vermos a linha do tempo do selamento e dos acontecimentos finais. No ano de 1844, inicia-se o juízo investigativo dos mortos justos. Inicia-se o tempo do selamento, que ainda continua em execução até que termine o tempo da graça. Em 1851, a irmã Hastings passa ao descanso e está selada. Em 1889, a irmã White diz-nos que o juízo dos vivos está prestes a começar. Em 1894, ela fala-nos de santos selados que descansam. Já vimos anteriormente passagens de muitos pioneiros que já descansavam e se encontravam selados. Também vimos que em 1899 haviam anciãos vivos com mais de 90 anos que em breve iriam morrer, mas que já se encontravam selados. Temos depois a lei dominical. Os vivos receberam o sábado, que serão selados, e através do alto clamor, milhares se converterão devido ao seu testemunho. Milhares de ímpios se converterão nesta altura devido ao seu testemunho. E estes ímpios que se convertem unem-se ao povo remanescente. E aqui, devido à perseguição, muitos serão mártires, outros serão encarcerados e muitos fugirão para as montanhas. Quando se encerra o tempo de graça, já não existirão mais mártires. Os mártires, tal como em todas as épocas anteriores, sempre tiveram um objetivo: o seu testemunho. E o seu sangue é um dos meios para a conversão de novos crentes. Mas como após o encerramento do tempo da graça não haverão mais conversões, deixa de ter sentido Deus permitir que o seu povo possa continuar a ser mártir. É também quando termina o tempo da graça que o tempo do selamento se encerra também. Após o fim do tempo da graça, haverá um curto espaço de tempo até à vinda de Cristo, e esse tempo é quando ocorrerão as pragas. Apocalipse capítulo 18 e o versículo 8 diz-nos que num dia virão as suas pragas. E aplicando a regra de interpretação historicista de dia por ano, chegamos à conclusão que as pragas irão ocorrer durante um ano literal. E durante esse ano, os justos vivos permanecerão sem intercessor. Passarão pelo tempo de angústia de Jacó e presenciarão as 7 últimas pragas. Durante a 7ª praga ocorre a ressurreição especial e todos os que morreram sobre a mensagem do terceiro anjo ressuscitarão para ouvir o dia e a hora da vinda de Cristo. Os que trespassaram a Cristo também ressuscitarão nessa ocasião para verem o Rei do Universo a quem trespassaram e foram acérrimos de inimigos da verdade. Todos os que fazem parte desta ressurreição especial não presenciarão as 6 primeiras pragas. Estes são os acontecimentos referentes ao selamento. E quando falamos da grande multidão, na primeira parte do nosso estudo sobre a grande multidão também, esta mesma ressuscita às palavras de Cristo na sua vinda. Despertai, despertai, vós que dormis no pó da terra. Então esta grande multidão se levanta e une-se aos 144 mil e aos justos da ressurreição especial, porque os justos da ressurreição especial já se tinham unido aos 144 mil durante a 7ª praga. Os que já guardaram o sábado. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Os 144 mil triunfaram. Sua face se iluminou com a glória de Deus. Foi mostrada então uma multidão que o ululava em agonia.
Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: estes são os que já aguardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditámos em tua vinda e a ensinámos com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre as suas vestes, viam a escrita e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Primeiros Escritos, página 36, segundo parágrafo. Esta é uma das passagens mais tristes do Espírito de Profecia. Infelizmente, uma grande maioria do povo adventista, tal como nos diz aqui, uma multidão que o lava em agonia. E porquê? Porque tinham sido pesados na balança e achados em falta. Tinham guardado o sábado e o abandonaram. Certamente, ao terem vindo as provações da lei dominical, a grande maioria que nunca foi santificada pela verdade cede perante a grande prova de teste e acabam por pisar o sábado a pés. Meus queridos irmãos, este é um caso muito sério. Ainda nos encontramos no tempo da graça e ainda há tempo para nos arrependermos. Contudo, estamos nos momentos finais do tempo de arrependimento e o de nos voltarmos para o Senhor. Que não possamos ser achados e pesados na balança e achados em falta. Vamos terminar o nosso estudo com uma bela passagem dos Testemunhos do Espírito de Profecia. Ela encontra-se no livro Maranata e na página 244. Procuremos, com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144.000. Só os que receberem o selo do Deus vivo terão o passaporte para transpor os portais da Cidade Santa. Então, meus queridos irmãos, esforcemo-nos por estar entre os 144.000, que é um grupo tão especial. Mas se Deus nos levar ao descanso antes da vinda de Cristo, que estejamos entre aqueles que foram parte da ressurreição especial dos justos. A lei dominical está muito próxima e temos que aproveitar todos os momentos para nos reconsagrar ao Senhor e não protelarmos mais. Os que desejarem possuir em PDF todos os slides que aqui foram apresentados, não hesitem em nos contactar através dos contactos de que deixamos no final desta apresentação. Agradecemos a todos aqueles que estiveram connosco nestes 2 estudos sobre os 144.000. Esperamos que tenham sido de bom esclarecimento para todos, assim como uma bênção estudarmos a Palavra de Deus em conjunto. Fazemos desde já o convite para que possam estar connosco no nosso próximo estudo. E o tema será a reforma do vestuário. Que Deus vos abençoe a todos e até ao nosso próximo estudo.